Muitos estão sendo enganados dentro das próprias igrejas. O que são as doutrinas de demônios e por que elas têm se infiltrado nos púlpitos cristãos? Em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo nos dá um alerta sério. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas o que isso realmente significa? Estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos? Sim, hoje mais do que nunca, a verdade está sendo trocada pela conveniência. Muitas igrejas têm suavizado o evangelho, removido a cruz e centrado o culto no homem, e não em Cristo. Diferente do que muitos pensam, doutrinas de demônios não são apenas rituais satânicos. Elas são, na verdade, sutis, enganosas. São ensinos que desviam do verdadeiro evangelho, mas que ainda soam espirituais. Segundo estudiosos como John MacArthur e Hernandes Dias Lopes, essas doutrinas distorcem verdades centrais como a suficiência de Cristo, a autoridade da palavra, a realidade do pecado, o arrependimento como chave do novo nascimento. Elas são muitas vezes recheadas de autoajuda, promessas vazias de prosperidade, cultos sem Bíblia e líderes que se tornam celebridades e não servos. Observe bem, quantas igrejas hoje pregam sobre o inferno, sobre o arrependimento, cruz, renúncia. Agora compare com quantas falam sobre sucesso, autoestima, declarações proféticas e atalhos para bênçãos. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15 já nos alertava. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. A aparência é de piedade, mas negam o poder da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. A palavra apostasia significa abandono consciente da fé verdadeira, e essa apostasia está sendo alimentada por doutrinas que agradam os ouvidos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quando o evangelho é moldado para o conforto, perdemos a cruz, e sem a cruz não há salvação. Igreja de Cristo, é tempo de voltar à palavra, é tempo de discernir os espíritos. 1 João, capítulo 4, versículo 1, e rejeitar todo o ensino que desvia da verdade. Voltemos ao evangelho puro, à centralidade de Cristo, a reverência no culto e a busca pela santidade. Como disse Charles Spurgeon, discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado, é saber a diferença entre o certo e o quase certo. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para não cairmos no engano e que a verdade do Evangelho permaneça firme até o fim. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém, curta, comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Vamos juntos espalhar o Evangelho e preparar o povo de Deus para a maior promessa de todos os tempos, a volta gloriosa do nosso Jesus Cristo.